Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Manuel? Manuel traz a interpretação daquilo que eu falo para os nossos chuchus que não podem nos ouvir. Este é o Terceirão Não Tira Férias. Eu sou a professora Cacau. Vocês já me conhecem e estamos aqui para ajudar vocês a terem uma aprovação nos vestibulares dos quais vocês prestarão. Questão aqui de vestibular, questão simples, nós vamos fazer isso aqui muito rápido. Assinale a opção que traz corretas classificações do sujeito e da predicação verbal. Gente, sujeito é o termo da oração que faz alguma coisa, né, que realiza alguma coisa, uma ação, ou ainda que pode sofrer uma ação, né, dependendo aí da predicação verbal, dependendo da voz verbal, enfim, é uma questão que envolve muita gramática. Predicação verbal, eu preciso conhecer a classificação dos verbos. A predicação verbal pode ser de ligação, quando liga um atributo a um sujeito. Ele pode ser um verbo transitivo, um verbo que se comunica com os seus complementos, né? Por isso que tem trânsito, transitivo. Esse verbo transitivo pode ser direto, quando esse complemento vem sem preposição. Ele pode ser indireto, quando esse complemento vem com uma preposição, por isso que é indireto. Essa relação não é direta, precisa de um intermediário, que é a preposição, que é o conectivo. Ele pode ser direto e indireto, transitivo direto e indireto, quando ele precisa de dois complementos, certo? E o sujeito pode ser simples, composto, indeterminado. Tem ainda aquela oração que não tem sujeito, porque os verbos são impessoais. Lembra dessas aulas? Pois é disso aí que você precisa, é esse conteúdo básico para responder uma questão simples como esta. Letra A. Houve uma considerável quantidade. Aqui eu tenho um sujeito inexistente e um verbo transitivo direto, que jamais hão de ver país como este. Eu tenho um sujeito indeterminado e um verbo transitivo indireto. A letra C diz, mas reflete a pulsação da inenarrável história de cada um. Aqui eu tenho um sujeito simples e um verbo transitivo direto e indireto. Letra D, que se recebe em herança, sujeito indeterminado, verbo transitivo indireto. E ainda, a quem tutela, sujeito simples, verbo intransitivo. E aí? Que questão você marcaria? Vamos ver de trás para frente. A quem se tutela? O sujeito é simples e o verbo é intransitivo. Tutelar. Aí você precisa saber qual é a predicação desse verbo, né? Aqui eu tenho só um trecho, está se referindo a alguém. Esse alguém está representado aqui pelo pronome relativo quem, tá? A quem tutela. Tutela o quê? Está faltando complemento, então o verbo não pode ser intransitivo, então essa eu não posso marcar, a questão é. Na letra D diz assim, que se recebe em herança. O sujeito é indeterminado, que se recebe. Gente, embora eu não saiba quem é esse que, eu sei de uma coisa, ele está aqui no lugar do sujeito. Então, se está no lugar do sujeito, ele não pode ser indeterminado. Tá bom? O verbo aqui, recebe em herança, é um verbo transitivo e indireto. O verbo receber, quem recebe, recebe alguma coisa de alguém. É um verbo transitivo direto e indireto. Aí eu não posso dizer que essa questão é certa. Letra C, mas reflete a pulsação da inenarrável história de cada um. Sujeito simples, verbo transitivo direto e indireto. Gente, reflete o quê? A pulsação da inenarrável história, não tem verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Na letra D, aqui ó, que se recebe em herança, tá se falando de alguma coisa, né? Então eu tenho um pronome, e o pronome ele pode ficar no lugar do nome, por isso é um pronome relativo, enfim. Aqui ó, que jamais hão de ver país como este, sujeito indeterminado, a mesma coisa que eu falei anteriormente, verbo transitivo indireto, quem vê, né, hão de ver. Mas ver o quê? País como este. Não tem nenhuma preposição, só pode ser a letra A. Houve uma considerável quantidade. Sujeito inexistente, porque o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem referência com ninguém. Ele é um verbo impessoal e verbos impessoais
Oração sem sujeito, sujeito inexistente. Compliquei?